Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro. Estou com o objetivo de trazer aqui para vocês uma série do meu conhecimento de Postman. A ideia é mostrar um pouquinho do poder do Postman nessa área para a gente poder fazer os testes. Então, quero trazer aqui para vocês alguns vídeos, acho que vão dar em média 5 a 6 vídeos. O objetivo é que sejam vídeos rápidos, sem muita enrolação, mas que a gente consiga em pouco tempo trazer conhecimento, né? A gente poder agregar. Então, sempre a ideia é que em todos os vídeos dessa série a gente faça algo novo, mas que seja a ideia é que seja um pouquinho mais rápido, não seja muita teoria, mais mão na massa mesmo. Então eu trouxe aqui como objetivo, né, nesse primeiro vídeo, a gente conhecer um pouquinho do Postman. Eu queria falar um pouquinho do poder que ele tem, né, quando a gente usa ele de maneira correta, o tanto de coisa que a gente pode fazer, acrescentar para o nosso time. E eu separei aqui também para a gente fazer algumas requisições, mandar algumas requisições. Queria falar um pouquinho sobre a questão de autenticação, onde que a gente pode colocar. E começar a mostrar, né, um pouquinho do Postman e com essa ideia, né, de ser algo mais rápido, mas que sempre a gente consiga agregar valor, né? A ideia é que eu não vou falar muito não quero falar muito aqui sobre a questão de API, como que faz a API e tudo mais, não é o objetivo, eu quero mesmo falar do Postman. Então, por exemplo, quando a gente falar de autentificação, eu quero mostrar onde que a gente pode colocar a autenticação aqui no Postman, qual é a melhor maneira de usar, mas não vou falar o porquê de uma autenticação numa API, não é esse o objetivo. O objetivo, no caso aqui, é só o Postman, né? Então, vamos lá. Quando a gente baixa o Postman, a gente tem essa tela aqui. Nessa tela a gente tem até algumas APIs que a gente pode explorar, que a gente pode brincar aqui, né? Mandar algumas requisições, mas não é essa aqui que eu separei para a gente. Então, quando a gente abre o Postman, aqui é isso. Tem até alguns workspaces recentes aqui. Mas vamos lá. Basicamente, você vai ter que criar um novo workspace, né? A gente pode até fazer junto aqui, a gente cria. A gente vai usar GoRest, então a gente pode colocar aqui GoRest, API test, canal, YouTube. A gente pode deixar assim, e aí a gente já começa aqui, né? Quando a gente cria um workspace, a gente está criando um ambiente de trabalho aqui para a gente dividir entre o nosso time, ou a gente pode usar de forma pessoal ou pública. E aí é aqui que a gente vai colocar as nossas requisições. É aqui dentro que a gente começa o nosso projeto. E aí é muito bacana isso aqui no Postman, né? Por exemplo, se a gente compartilhar com o nosso time, o nosso workspace, qualquer alteração que eu fizer ou qualquer alteração que alguém do meu time fizer, ele já automaticamente vai puxar, vai criar tipo uma branch para o time todo, para o time todo poder usar, né? Então, eu fiz uma alteração aqui no workspace, o pessoal pode rodar, algum teste quebrou, algum teste tem que consertar. Então é muito bacana esse poder usar o team ou personal, né? Para a gente poder usar aqui no Postman. No sumário aqui não precisa de nada, a não ser que já queira começar a fazer uma documentação, alguma coisa, mas agora de início não é o objetivo aqui, tá? Vamos lá, a gente vai criar um novo workspace aqui, e é aqui que a gente começa, né? Então vamos lá, a gente tem aqui as collections, é aqui que a gente vai criar as collections, é aqui que elas vão ser agrupadas em pastas, tem até um exemplozinho aqui, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho com mais calma para vocês. A gente tem aqui as APIs, né? A gente pode criar a API aqui dentro, colocar ela aqui. A gente tem o environment, que aqui a gente pode setar os ambientes. Então, eu tenho um caso lá no meu serviço que a gente tem ambiente de homologação, desenvolvimento, produção. Então, a gente só basta vir aqui, né, criar um ambiente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, não é nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. E aí a gente pode trocar de ambiente sem precisar ficar trocando rota de API toda vez. A gente pode só simplesmente vir aqui e trocar de ambiente. A gente pode mocar no servidor, né, algumas informações pra gente da nossa API.
A gente tem os monitores, que para mim é o mais bacana aqui do Postman, né? Que a gente consegue fazer com que a gente pode agendar. Poxa, a gente criou uma massa de teste aqui, a gente pode agendar com que ela rode todos os dias aqui para a gente ter a informação se a API está funcionando ou não. E aí o bacana disso é de ter essa informação, é que quando dá erro a gente consegue configurar que pode mandar no e-mail do time ou mandar no meu e-mail, tipo, deu algum erro, aconteceu alguma coisa de errada. Aí a gente tem os históricos aqui de requisição, e aí essa parte aqui basicamente a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então o que a gente tem, né? A gente vai falar aqui um pouquinho dessa API da GoRest. A gente tem aqui, ela é open, então a gente pode usar ela. E aí o que baseia, né? A gente, por exemplo, a gente tem aqui, né? Ela traz para a gente o que a gente pode usar. Então, a gente tem um post para a gente criar um novo usuário, um get para a gente buscar dados do usuário. A gente tem um put on path para a gente dar um update, ou a gente tem um delete, né? Então, esses são basicamente os mais utilizados assim. E a gente consegue já dar uma olhada, já dar uma testada nessas APIs. E aí aqui é bem facinho, você vem aqui, só vai fazer o seu login. E aí ele já vai te gerar um token. Eu vou mostrar com mais calma aqui para vocês essa parte. Então, vamos lá. Eu já fiz o login aqui. Eu vou vir aqui, vou pegar o meu token. Vou copiar nesse token aqui. E aí, essa API, ela tem só de autentificação esse token, né? Então, deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, se a gente quiser fazer uma nova requisição, a gente vai clicar aqui em Create New Collection. E aí, nessa collection que a gente a partir daqui que a gente vai começar a criar nossas requisições. Ele está criando. E aí, o que é bacana? A gente pode colocar as informações na collection. Então, eu consigo colocar as informações, colocar testes nas collections, ou eu posso colocar testes dentro dos requests. Então, por exemplo, às vezes a gente tem 10 requests dentro da collection. A gente pode, se a gente está buscando mais ou menos a mesma coisa, as expectativas são iguais, a gente pode colocar os nossos testes aqui, né? E aí não precisa ficar colocando dentro de request por request, né? E aí a autorização é a mesma coisa, a gente não precisa ficar autorizando request por request, a gente pode fazer a autorização aqui pela collection. Mas agora eu vou fazer pelo request, só para a gente poder ver de uma maneira diferente também, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui, a gente vai clicar aqui nos 3 pontinhos, e aí a gente tem add request, aqui a gente vai adicionar. Aí aqui a gente pode trocar o nome, pode dar um rename. Esses quesitos mais básicos, eu não vou passar muito adiante. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Eu estou à disposição para ajudar. Mas a ideia continua vídeos um pouquinho mais curtos, mas que agreguem bastante conhecimento, tá? Então a gente tem aqui, vamos dar, por exemplo, um get, né? Então a gente tem aqui, como que a gente vai... esqueci que a gente tem que colocar o token. Autorização, né? Então, essa autorização aqui, ela é feita pelo token, né? Então, a gente tem que vir aqui no Authorization. A gente vai colocar aqui Bearer Token, que ela é pelo token. E aí, a gente só vai colar o token que a gente pegou aqui para fazer essa autentificação nossa. A gente pode dar um save aqui. E aí, eu vou fazer um teste aqui só para a gente ver se a gente está autenticado. E aí, qual que é a ideia? A gente já tem aqui em cima quais que são as rotas, né? Então, eu vou pegar uma rota aqui de um get. Users. A gente pode pegar aqui a rota para a gente fazer um get. Então, a gente copia aqui, entra aqui. Aí, aqui a gente vai colocar se ela é um get, um post, um put, um path, um delete. A gente pode colocar aqui. A gente coloca aqui. Então, como eu quero dar um get, eu vou dar um get nos users. Deixa eu só tirar o espaço. Vou dar um get nos users. Vamos ver aqui.
e eu vou pegar um user aqui dentro. Vamos ver, vai ser... Deixa eu pegar os usuários aqui que a gente tem. A gente pode pegar um ID. Deixa eu só carregar. Então, vou pegar essa... deixa eu pegar alguém mais fácil. Vou pegar essa Miss Lela aqui. Então, pelo ID dela, a gente consegue entrar aqui, passar o ID aqui na própria requisição, dar um send para a gente ver se a gente está autenticado. E aí ele já trouxe aqui para a gente, ó, o ID é a Miss Lela, tem o e-mail dela, o gênero dela e o status dela, se ela está ativa ou não, né? E aí qual que é a ideia? Agora vamos dar um post, né? Vamos criar agora um usuário. Então a gente pode apagar essa parte aqui, porque na API de post ela não entra, a gente vai mandar no body, a gente clica aqui no array, a gente vai no JSON, a gente vai mandar uma requisição via JSON para a gente poder criar um usuário. Então, eu posso pegar até aqui para copiar. O ID a gente não precisa mandar, porque ele já vai criar. Então, vamos lá, a gente pode criar aqui no name Pedro Sanches. Vou colocar um e-mail aqui. Isso aqui tudo é só para a gente testar, né? Pedro. Opa, deixa eu colocar tudo minúsculo. Pedro. Paulo. @gmail.com. Mail. E eu sou um usuário ativo, né? Então, a gente tem a rota do post. Deixa eu dar até um save. A gente tem ele até mudou aqui, ó. A gente tem a rota do post. E aqui no body a gente vai mandar o que a gente vai mandar de requisição, né? Então, o meu nome vai ser Pedro Paulo Sanches. O meu e-mail é esse. Meu gênero masculino e o status, estou no status ativo, né? Como eu estou autorizado pelo token, então eu vou poder fazer isso. Então vamos mandar, vou dar um send. Ó, ele já criou pra gente, a gente pode ver aqui no buddy. Ele criou aqui, ó, com ID 4144. Ele criou aqui pra gente. E aí a gente pode tentar acessar, então, esse 4144, né? A gente vai pegar um get e vai tentar acessar esse aqui que eu acabei de criar, 4144. Ó, deixa eu até apagar aqui para não confundir. Se a gente dá deixa eu dar um save. Então, ó, um get, a gente está dando um get nessa 4144, que é o usuário que eu passei, estou passando o ID do usuário para procurar. E aí ele vai retornar esse aqui, ó, Pedro Paulo Sanches, que é o que a gente criou, né? E aí, vamos lá, a gente pode criar a partir disso alguns testes. Então, o que eu espero com a gente já tem até alguns exemplos simples aqui, né? Do que a gente vai esperar, do que a gente vai... tipo, tem esse aqui, ó, response, que ele não pode demorar mais de 2 segundos para dar a resposta. Então, a gente já pode começar a fazer os testes aqui. Mas só vou fazer nessa aula aqui, só mandando as requisições, e aí na próxima aula a gente pode começar a fazer alguns testes também. E aí, beleza, a gente aqui no caso, a gente criou um usuário, a gente já pesquisou sobre esse usuário, a gente pode fazer mais interações, né? Vamos aqui, a gente pode fazer mais interações. Então, a gente tem um puff, um path, a gente pode passar aqui também, né? Para fazer algum update, ou a gente pode deletar, né? Então, eu vou pegar e vou deletar esse nosso que a gente criou agora para a gente poder fazer o teste. A gente pode vir aqui, a gente vai mudar a requisição, né? Então, agora ele vai ser um delete. É o 4144, vou dar um save aqui. E aí, mandar o send, mandar a requisição. E aí ele responde, dá um 204 aqui para a gente, um status. A gente pode comentar também esses status de API. Ele dá um status de 204 para a gente. No body ele acaba não respondendo nada. Mas, se eu quiser dar um get e buscar esse cara que eu criei aqui de novo, agora ele não vai encontrar. Ele não encontrou porque eu dei um delete nesse usuário.
E aí eu posso vir aqui, posso criar, né, um usuário. Então, a gente pode vir aqui no UI. Vamos pegar aqui para a gente criar um usuário. Vou criar um usuário aqui de novo para a gente poder fazer uma atualização nesse usuário. Vamos lá. A gente tem aqui, a gente põe aqui. Só ajeitar o JSON aqui. Deixa eu apagar esse aqui. O ID a gente não precisa mandar, porque a partir do momento que a gente criar, ele já vai gerar o ID. Então vamos criar o Gabriela. E-mail vai ser gabriela.matos@gmail.com. Ela é uma mulher e ela vai estar com status de desativado. Desativado. Então a gente pode dar um send. A gente vai mandar esse post. File status. Ele só vai aceitar. Deixa eu ver qual que é o outro. Inactived. Então deixa eu colocar aqui. Pronto. Vou dar um send. Pronto. Ele criou a Gabriela aqui com o ID 4149. Então, se a gente quiser vir aqui e pesquisar ela, a gente pode dar um get, send. Vou tirar isso aqui para não confundir a gente. Deixa eu dar um send aqui de novo. E aí, ele trouxe a Gabriela aqui para a gente. Mas beleza, agora eu quero fazer uma atualização, né? Então, vamos lá. Uma atualização, ele está dizendo aqui que a gente, nos usuários, para a gente atualizar, a gente vai dar um path, um put e um path. A gente vai passar o usuário e depois passar a requisição. O que a gente vai querer fazer, alterar, né? Então, vamos lá. Eu vou passar a Gabriela agora para ativada. Então, vou trocar aqui. Vem aqui. Vou dar um path. E agora a gente vai trocar ela para ativada. Vou dar um send. Trocou, ela está ativada. Não sei por que ele mexeu aqui. Mas se a gente der um get agora, a gente vê que a Gabriela está ativada. Trocou nela, né? Então, são vários... A gente tem de várias maneiras, pode mandar as requisições por aqui. E aí, a partir disso, a gente pode criar uma nova collection, um novo request. Então, a gente pode ter um teste que a gente vai criar, vai fazer o update e depois vai deletar. Ou a gente pode ter um teste que a gente vai só deletar. Então, existem várias maneiras. Depois a gente pode rodar a collection inteira. Tem o run collection aqui. A gente pode rodar ela por inteiro. Então, é bem bacana. O Postman, ele faz coisas bem interessantes, assim, tem sido bem útil para mim. Então, na próxima aula, a gente começa a falar um pouco dos testes que a gente pode fazer a partir daqui. A gente pode falar para o Postman o que a gente espera. Então, ele vai poder chegar aqui, vai poder validar que o ID da Gabriela é 4149 e, a partir disso, a gente pode começar a fazer os testes. Então, para essa aula de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, pode colocar nos comentários. E a gente segue com essa ideia de vídeo, né? Vídeos mais rápidos, sem muita teoria, assim, mais por cima, mas que a gente sempre possa agregar, né, valor. Então, nesse caso, a gente já sabe o que é um get, o que é um post, o que é um put, um path ou um delete a gente pode fazer, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu estou querendo fazer vídeos toda semana, então, até o próximo vídeo da semana que vem. Valeu, pessoal!